Era uma noite tranquila na pequena cidade de Black Hollow, mas havia algo estranho no ar. Rumores circulavam sobre um vigilante que se escondia na floresta que cercava a cidade. As pessoas sussurravam sobre ele, afirmando que ele não era humano, mas uma sombra que se alimentava do medo e da escuridão. Ninguém ousava entrar na floresta após o pôr do sol, mas eu sempre fui curioso. Uma noite, movido pela adrenalina, decidi desafiar a lenda. Com uma lanterna na mão e um celular no bolso, adentrei a floresta. As árvores estavam tão densas que mal havia luz da lua. O som dos meus passos ecoava, e eu podia sentir um frio crescente. O ar estava pesado, como se algo estivesse me observando. À medida que me aprofundava, percebi que os sons da floresta haviam desaparecido. O silêncio era ensurdecedor. Então, uma risada baixa e rouca começou a se espalhar pela escuridão. O medo começou a me consumir, mas meu instinto de curiosidade me empurrou para a frente. No coração da floresta, encontrei uma clareira. No centro, havia uma fogueira apagada e uma velha cadeira de madeira desgastada. Ao redor, restos de ossos e trapos, como se algo tivesse vivido ali há muito tempo. Minha respiração acelerou. O que aconteceu aqui? Pensei, mas antes que pudesse agir, vi uma figura surgir das sombras. Ele era alto, com uma presença que fazia o ar vibrar. Seu rosto era indistinguível, como se estivesse sempre em movimento. Você não deveria estar aqui, sussurrou a sombra. A voz era profunda e gelada, penetrando na minha mente. Você não sabe o que está prestes a liberar. Desesperado, tentei recuar, mas as sombras ao meu redor começaram a se mover, como se estivessem tomando forma. Era como se a floresta estivesse viva, e todas as suas criaturas estivessem se unindo contra mim. O vigilante levantou a mão, e uma onda de pavor percorreu meu corpo. Você veio em busca de respostas, mas encontrou algo mais. O que você teme não é a escuridão, mas o que está dentro de você. Com cada palavra que ele proferia, a atmosfera ficava mais pesada. Lembrei-me de todos os meus medos, a solidão, a morte, o desconhecido. Era como se a sombra estivesse escavando dentro de mim, expondo tudo o que eu mais temia. As árvores ao redor começaram a sussurrar, e as vozes se tornaram um coro aterrador. Libere-nos! Com um grito, voltei a correr, atravessando a floresta em desespero. Mas as sombras não me deixavam ir, sentir as suas garras geladas me segurando, puxando-me para baixo, para uma escuridão sem fim. Você é um deles agora, dizia a voz do vigilante, ecoando na minha mente. Finalmente, consegui romper a barreira das árvores e emergi de volta à cidade. A luz das casas brilhava como faróis em meio à escuridão. Mas mesmo assim, não estava livre. Senti que algo havia se grudado a mim, uma sombra que agora me acompanhava a cada passo. Os dias passaram, mas a sensação de estar sendo vigiado nunca desapareceu. À noite, ouvia sussurros e risadas distantes. Olhando para o espelho, vi a sombra ao meu lado, sempre presente, sempre me observando. Fui eu quem liberou o vigilante, e agora sou parte da lenda que um dia me atraiu. Era uma noite qualquer quando decidi passear pelas ruas da cidade, em busca de algo que me chamasse a atenção. Os lampiões tremulavam, lançando sombras inquietantes nas calçadas. Fui atraído para uma loja antiga, uma daquelas que vendem objetos bizarros e esquecidos pelo tempo. A vitrine estava embaçada, mas algo dentro me puxou. Assim que entrei, a campainha rangia, ecoando um aviso sombrio. A loja estava vazia, exceto por um espelho empoeirado e uma vitrine repleta de bonecos de porcelana. Seus olhos pareciam seguir meus movimentos. Havia uma sensação estranha, como se algo estivesse me observando, escondido nas sombras. Mas o que realmente me chamou a atenção foi uma boneca em um canto escuro, sua face grotesca e desgastada. Quando me aproximei, percebi que os olhos da boneca não eram apenas pintura, eram orbes sombrios, como se uma vida obscura pulsasse dentro dela. A vendedora, uma mulher de aparência envelhecida, surgiu do nada. Ela sorriu, mas havia algo maligno em seu olhar. Ela tem um espírito inquieto, disse a mulher, com uma voz arrastada, quase sussurrando. Você quer saber o que ela faz?
Antes que eu pudesse responder, uma sensação de frio percorreu minha espinha. A boneca parecia se mover, embora eu soubesse que estava apenas imaginando. Mas então, a vendedora continuou: se você levar a boneca, ela se tornará sua. Mas tenha cuidado, pois quem a possui, nunca mais terá paz. Meus instintos gritaram para que eu saísse, mas a curiosidade foi mais forte. Comprei a boneca, sem saber que havia comprado a maldição que a acompanhava. Durante a primeira noite em casa, os sonhos começaram. Sonhos horríveis, cheios de risadas malignas e sussurros insuportáveis. Eu acordava no meio da noite, sentindo a presença da boneca em meu quarto. Na segunda noite, algo mais aconteceu. A boneca estava em uma posição diferente quando acordei, como se tivesse se movido. Acordei em pânico e corri para o espelho, tentando descobrir se algo estava errado. Mas o reflexo que vi não era o meu. Era uma sombra que se projetava, um ser sem forma que parecia se divertir com meu medo. Eu sou a sombra que você trouxe, ecoou uma voz fria. Agora você é meu. Tentei me livrar da boneca, mas cada vez que a escondia, ela aparecia ao meu lado, com um sorriso macabro em seu rosto. Foi assim que percebi que a única saída seria enfrentar a sombra que havia se agarrado a mim. A cada noite que passava, a sombra se tornava mais forte, até que, em um último ato de desespero, eu quebrei a boneca. Foi um erro fatal. A sombra explodiu em um riso ensurdecedor, levando não apenas a boneca, mas minha própria essência. Ninguém mais se lembrará de mim. Apenas a sombra permanece, vagando pelas ruas escuras, à espera de outra vítima. Sempre ouvi histórias sobre a trilha que serpenteava pela floresta de Black Hollow. Diziam que quem a seguia nunca voltava, que os ecos de risadas e gritos podiam ser ouvidos ao anoitecer. Naquela noite, a curiosidade foi mais forte que o medo. Eu e meus amigos decidimos explorar a trilha, desafiando a lenda. Equipados com lanternas e um pouco de bravura, adentramos a floresta. O cheiro da terra molhada e o som dos galhos quebrando sob nossos pés eram os únicos sinais de vida. A luz da lua filtrava-se através das folhas, criando sombras dançantes ao nosso redor. Mas, à medida que avançávamos, algo parecia errado. A trilha estava coberta de uma neblina densa, quase como se estivesse viva. A cada passo, eu sentia uma pressão crescente, como se a floresta estivesse nos observando. O clima de excitação logo se transformou em um desconforto palpável. Foi então que ouvimos risadas, altas, alegres e, de alguma forma, distorcidas. É só a imaginação, tentei convencer a mim mesmo, mas a risada ecoava em minha mente. A cada nova risada, a neblina parecia se intensificar. Eu olhei para trás e percebi que um dos nossos amigos havia desaparecido. Onde está o Lucas? Perguntei, mas ninguém soube responder. O medo começou a se instalar. Desesperados, decidimos voltar, mas a trilha parecia diferente. As árvores se inclinaram, como se estivessem se fechando ao nosso redor. O caminho se torcia, e cada direção parecia igual. Foi quando notamos o sangue, as manchas vermelhas e frescas marcando o chão, levando em uma direção. Sem pensar, seguimos as marcas, esperando encontrar nosso amigo. As risadas agora eram mais altas, misturadas a gritos de dor. A cada passo, eu sentia uma presença se aproximando, como se algo estivesse nos cercando. Finalmente, chegamos a uma pequena clareira, onde o Lucas estava deitado, pálido e com os olhos arregalados. O que antes eram risadas agora se tornaram gritos agonizantes. Naquele momento, tudo ficou claro, as risadas eram de almas perdidas, presas à trilha, e agora estávamos entre elas. Uma figura se ergueu das sombras, uma mulher com olhos vazios e um sorriso macabro. Vocês vieram brincar, disse ela, e o horror nos atingiu como um golpe. Os outros tentaram correr, mas as sombras se expandiram, prendendo-nos em um abraço mortal. Uma alma a cada lua cheia, sussurrou a mulher, e percebi que nós éramos os novos brinquedos da floresta. Enquanto as sombras se fechavam, sentia o pânico consumir minha mente. O último que vi foi Lucas sendo puxado pelas sombras, sua expressão de terror gravada para sempre. Agora, cada noite,
Ouço suas risadas ecoando na floresta e sinto as sombras ao meu redor, sempre me observando. Aprendi da maneira mais difícil, a trilha do sangue não é apenas uma lenda, é um convite para a escuridão, e aqueles que entram nunca mais são vistos. Era uma noite de tempestade, e o vento uivava como se chorasse por almas perdidas. Eu estava em casa, enrolado em um cobertor, tentando me distrair com um livro, mas a sensação de desconforto persistia. As luzes piscavam, e o som da chuva batendo nas janelas criava uma sinfonia de pânico. Eu não estava sozinho. De repente, ouvi um barulho vindo da porta dos fundos, um leve arranhar, como se algo estivesse tentando entrar. O medo começou a se espalhar pela minha pele. Levantei-me lentamente, o coração batendo acelerado, e fui até a cozinha. A porta estava trancada, mas a sensação de que algo estava prestes a acontecer era inegável. Enquanto tentava me convencer de que era apenas minha imaginação, uma voz fraca veio de trás de mim. "Deixe-me entrar", era um sussurro desesperado, como se uma criança estivesse presa do lado de fora. Meus instintos gritaram para eu ignorar, mas a compaixão me venceu. A voz estava carregada de sofrimento. "Quem está aí?", perguntei, tentando manter a calma. "Por favor, ajude-me." A voz se intensificou, soando mais angustiada. Meus dedos hesitaram sobre a maçaneta. O que poderia estar esperando do lado de fora? O medo e a curiosidade lutavam por controle. Com um último respiro profundo, abri a porta. O que eu vi me paralisou. Era uma menina, ensopada, com o cabelo colado ao rosto e um vestido sujo de barro. Seus olhos eram grandes e assustadores, cheios de tristeza. "Por favor, eles estão vindo", ela implorou, mas antes que eu pudesse perguntar quem eram eles, a porta se fechou sozinha, como se uma força invisível estivesse controlando o lugar. A menina olhou para mim com desespero. "Você precisa me ajudar. Eles não vão parar até que eu esteja com eles novamente." Confuso e apavorado, perguntei: "E quem são eles?" Ela hesitou, como se soubesse que eu não estaria preparado para a verdade. "São aqueles que foram levados. Eles vêm por mim e agora estão atrás de você." A expressão dela se tornou séria, quase sombria. Sem aviso, a luz começou a piscar violentamente. A casa tremeu, e o som de risadas distantes ecoou por todo o ambiente. Eu tentei fechá-la, mas as janelas foram abertas de repente, e o vento gelado invadiu o lugar. "Rápido! Para o sótão!" A menina gritou, puxando-me com ela. O sótão era um lugar que eu evitava, mas não havia outra opção. Enquanto subíamos as escadas, a atmosfera parecia ficar mais pesada, como se algo estivesse nos seguindo. A porta do sótão se fechou atrás de nós com um estrondo. No escuro, a menina começou a sussurrar: "Eles não podem nos encontrar aqui. Eles precisam de mim para completar o ritual, mas eu não posso ir com eles." A casa começou a estremecer, e as risadas se tornaram mais altas. Olhei pela janela e vi sombras dançando na chuva, figuras indistintas que pareciam se contorcer. Eu sabia que não havia como escapar. O sótão era nosso último refúgio, mas quanto tempo conseguiríamos ficar ali? A menina olhou para mim, e uma lágrima escorreu pelo seu rosto. "Por favor, confie em mim. Preciso de você para me ajudar a romper o ciclo." Os gritos se intensificaram, e a porta do sótão começou a ranger, como se algo estivesse tentando entrar. "Se você me deixar, eles virão atrás de você. Você pode ser o próximo." Aquelas palavras ecoaram em minha mente. O desespero dela era contagiante. A tempestade rugia lá fora, mas o verdadeiro terror estava dentro de casa. Fui tomado pela adrenalina. O que eu devo fazer? Ajude-me a criar um novo ritual. Se conseguirmos enganá-los, talvez consigamos escapar. Ela começou a desenhar símbolos estranhos no chão, enquanto o barulho do vento se tornava cada vez mais ensurdecedor. E então, percebi que o verdadeiro pesadelo estava prestes a começar. A luz do meu celular começou a falhar, e as vozes se tornaram gritos ensurdecedores, ecoando em minha mente.
Eu sabia que, ao me envolver com ela, a linha entre a salvação e a condenação estava prestes a se desfazer. A tempestade rugia lá fora, e a única certeza que eu tinha era que, se não parássemos aquilo, não haveria retorno. Assim que as sombras se aproximaram, a escuridão envolveu tudo ao nosso redor.